Vamos orar pelo Cristo, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, pelo grupo misto, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, venha abençoar, Senhor, a cada um, Jesus Cristo, amado e poderoso. Meu Deus, visita o grupo misto, meu Pai, neste momento, Senhor. Venha visitá-lo, Senhor, a cada dedicação, meu Pai. Sim, meu Deus, a cada um que se dedica, Senhor. Espírito Santo de Deus, venha abençoar em todos os sentidos, meu Pai, em todas as áreas. Quebra as barreiras, quebra as muralhas, quebra a frieza, Senhor. E venha abençoar, meu Deus, esse grupo. Não somente esse, mas todos os demais, Senhor. Espírito Santo de Deus, venha abençoar em todos os sentidos, lançando por terra, meu Deus querido, os efeitos da adversidade, para parar os ventos, meu Pai, desse grupo. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa eles, fortifique e guarda, pelo poder que é no teu nome nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pega a tua Bíblia e abra comigo no Apocalipse do Antigo Testamento. Livro de Daniel, considerado por alguns biblicistas, escritores, teólogos, como sendo considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, esse é o versículo de número 24. Todos encontramos aqui também. Deus seja louvado. Daniel 9, 24. Nos diz: 70 semanas estão determinadas para o meu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda a transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, ungir o Kodesh, o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. 70 semanas, versículo 24 novamente, estão determinadas para o teu povo e a tua cidade santa, a fim de fazer cessar toda a transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o Kodesh, o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. Peça que o Senhor fale contigo. Senhor, nós estamos aqui esta noite, nós te pedimos, revela-nos a tua santíssima palavra e venha falar em nossos corações o que nós precisamos ouvir, Senhor, e não o que queremos. Pelo poder que é no teu nome nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Antes que você se assente, eu tenho um tema, ele é o Deus que controla o tempo. Pode se assentar. Aleluia, glória a Deus. Nós conhecemos o livro de Daniel por sua extrema fidelidade. Aleluia. Daniel, por ser fiel, mesmo sendo jovem, ele é exemplar para o século XXI, e creio que foi exemplar
para os séculos antepassados. Nós vemos o livro que tem o tema central, a soberania de Deus sobre os reinos humanos e a fidelidade dos que permanecem firmes, mesmo em meio à perseguição. Daniel, sendo autor e profeta e estadista judeu, é quem relata nesse livro entre 605 a 530 antes de Cristo, durante o cativeiro babilônico. Nós vemos que o livro de Daniel pode ser dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 6 nós veremos as histórias, o bom testemunho de Daniel e seus amigos e tudo o que aconteceu. Do capítulo 7 ao capítulo 12 nós veremos as profecias, visões futuras em que estão e que já aconteceu. Algumas já aconteceram, outras ainda estão para acontecer. Ou seja, do capítulo 1 ao 6 é histórica a mensagem dos relatos de fidelidade de Daniel e seus amigos. Do capítulo 7 ao 12 é profética, visões e revelações sobre o futuro. No capítulo 1 nós vemos a narrativa histórica, a fidelidade, aleluia, na Babilônia. Daniel e os seus amigos são tomados cativos. Logo após se recusam tomar das iguarias, se alimentar das iguarias, aleluia, em que estava proposta para que eles viessem, aleluia, também participar de uma mesa pagã. No capítulo 2 nós veremos já o sonho de Nabucodonosor. Nós veremos ele sonhando e já não tendo qualquer possibilidade de interpretar o sonho que teve. Ele tem o seu sonho, e o sonho é que ele tem, capítulo 2, uma estátua com a cabeça de ouro, o seu peito com, aleluia, como de prata, o ventre como de bronze, as pernas como de ferro e os pés de ferro e barro. Daniel, recebendo de cima a revelação, por ter comunhão com Deus, ele revela e interpreta o sonho. Deus governa os reinos humanos. No capítulo 3 nós conhecemos, é muito conhecida a passagem sobre a fornalha de fogo. Sadraque, Mesaque, Abednego se recusam a adorar, aleluia, a estátua do rei. Na verdade, os seus nomes eram Ananias, Misarias, Azarias e Misael. O seu nome foi mudado para Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes pagãos do deuses que cultuavam o rei Nabucodonosor. Foi trocado, aleluia, a sua cultura, foi trocado a sua terra natal, foi tirado cativo no meio do teu povo, foi trocado os seus nomes. Mas quem é fiel a Deus, mesmo estando cativo em uma terra distante, não vai se prostrar diante daquele que quer que você negue o teu Deus. Se é fiel ao Senhor, pode trocar a minha cultura, fazendo assim a aculturação, mas não vai me corromper, porque eu já me decidi não me contaminar com os planos do inimigo. No capítulo 4 nós vemos o orgulho de Nabucodonosor. O rei é humilhado e vive como um animal. Depois ele reconhece que o Senhor é soberano. Já no seu capítulo 5 nós veremos a queda de Belsazar. Aleluia. Daniel é lançado na porta por orar a Deus. Nós vemos, aleluia, também antes, permita-me, aleluia, na queda de Belsazar, Tekel e Parsim, o império babilônico cai, e aí surge o império medo-persa. Assim nós vemos no capítulo 6, Daniel já na cova dos leões. Sabe o que me chama a atenção? A fidelidade vai trazer a mão de Deus para te provar e te proteger, mesmo em frente, diante dos teus adversários. E a Bíblia diz
anciãos de dias, eles estabeleceu o reino, ele estabelece o reino eterno. Já no capítulo 8, nós veremos o cordeiro e o bode que simbolizam os impérios, no Medo-Persa e grego. Fala sobre o Antíoco e Epífano, a figura do anticristo. No capítulo 9, nós temos a profecia em qual eu vou ministrar, da 70ª, conhecida como as 70 semanas de Daniel, e essas são 70 semanas de anos. É o que Cristo quer falar com a igreja nessa noite. Sendo assim, Daniel orou pela restauração de Israel em sua desobediência e seu declínio espiritual. E mesmo Daniel não tendo pecado, estava cativo. Mesmo Daniel não tendo transgredido contra a lei, ele orou a Deus pela restauração da cidade de Israel, da cidade de Jerusalém. Ele orou e pediu ao Senhor que o Senhor pudesse entrar com uma providência. No capítulo 10, uma visão gloriosa. Daniel novamente ele tem uma visão do mensageiro celestial Gabriel. Ele traz a visão, e nessa visão, aleluia, nós vemos que há uma guerra espiritual por detrás das circunstâncias visíveis. No capítulo 11, conflitos futuros, é o detalhe sobre a guerra entre reis do norte e reis do sul, a Síria e o Egito. Calma que você já vai entender a mensagem. E no seu capítulo final, o 12, o tempo do fim, a ressurreição dos justos e a condenação dos ímpios. Hoje Cristo quer falar que Ele é quem coordena o tempo. Enquanto tinha muitos reis em que achavam que eles mesmos é que direcionavam os seus reinados, só pode ser outro mesmo. É Deus que tem todo o poder e é chamado onipotente, que rege e domina todo o tempo. E nós estamos no fim do tempo. Nós estamos na 6ª e penúltima dispensação, a era da igreja, o tempo da graça. Após ela vem o milênio, o reino milenário de Cristo durante 1000 anos sobre a face da terra, de forma literal e física. Cristo voltará. Cristo veio através de uma operação miraculosa dentro do ventre da simples Virgem de Nazaré, Maria. Ao cumprir o teu propósito para com o Pai, ser obediente, ser fiel até a morte de cruz, ele sobe a súbita ao céu e anda ao lado direito de Deus nesse exato momento. Mas o mesmo Deus que veio, voltou, ele também voltará. Ele nasce através do Espírito Santo, ele nasce, ele cresce, cumpre o propósito e sobe. O propósito da terra já tinha a se cumprir. Agora, aleluia, Jesus Cristo está à direita. Como, aleluia, nós podemos ver que João viu, aleluia, como está lá em cima com toda a sua glória. No livro de Daniel,
seu plano se cumpre perfeitamente sobre a face dessa terra. Deus, eu quero acreditar quando estudo Daniel, eu quero acreditar quando estudo Ezequiel, quando estudo Isaías, quando estudo Jeremias, eu penso que logo vejo dentro da Bíblia que Deus já sabe o dia que vai acabar essa terra. Nós não sabemos como a Bíblia diz, não sabemos o dia, não sabemos a hora em que há de vir o Cordeiro de Deus para levar o povo santo lavado e remido, mas aquele que criou os céus e terra sabe. Ele sabe o dia em que tudo aqui vai se terminar. Veja comigo, as 70 semanas revelam 3 momentos fundamentais. Primeiro, o começo, quando o relógio profético começa a rodar, a contar. O segundo, o meio, quando o Messias é revelado e morto. O terceiro, o fim, quando o juízo e a restauração final acontecem. Veja comigo o começo, o tempo da restauração. Leia comigo Daniel 9:25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 70 semanas e 62 semanas. Escuta algo, as 70 semanas representam 490 anos profético, 70 vezes 7. Tudo começou com um decreto para reconstruir Jerusalém por Artaxerxes em Neemias 2. Nós vemos que esse foi o tempo do recomeço e o tempo da esperança, em que o povo já pensava que não teria mais solução, assim como foi no princípio no jardim do Éden, após a queda do homem. Pensou Satanás, a antiga serpente chamada Satanás e Diabo, que após o homem pecar estava afastado de Deus, porque havia um véu que separava o homem de cima a baixo, não teria mais restauração. Mas não, mas esse foi o tempo do começo, esse foi o tempo da esperança. Mesmo em ruínas, Deus deu um novo começo ao teu povo. Eu quero dizer uma coisa, abre aspas nessa noite: Deus também tem um tempo exato para reconstruir a tua vida e a tua família. Porque o relógio de Deus começa a girar quando você decide obedecer e se levantar. Obedecer e se levantar. Quem obedece e se levanta, a Bíblia diz para nós: agora desperta tu que dorme e levanta-se dentre os mortos. Deus fará que a luz dele resplandeça sobre ti. Eu estou ainda no começo, mas já quero passar para o meio. O meio é o tempo do Messias. Ver comigo Daniel 9:26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não por si mesmo. Entenda, são 60 semanas. Primeiro se cumpre 62, depois mais 7. Concluindo 69 semanas girando, falta uma que ainda não se cumpre. Quando ela cumpre a vontade de Deus na terra. Ela não cumpriu porque a igreja está na terra ainda. Ela não cumpriu porque o novo céu na terra não aconteceu ainda. Ela não cumpriu porque Deus ainda não transladou, arrebatou o povo dessa terra. Ela não cumpriu porque Deus ainda está permitindo. Porque Deus diz em sua palavra: Ele não quer que todos se perca, Ele não quer que muitos se percam, mas Ele quer que muitos venham ao arrependimento. Esta é a causa que Cristo não voltou para a tua igreja ainda. Claro, nós devemos entender: enquanto Cristo não voltou para arrebatar a igreja no coletivo, quem dormiu no dia de ontem não acordou hoje. Para esse Jesus já voltou. Aquele que se acidentou hoje e perdeu a vida no asfalto, para esse Jesus já voltou. Aquele que teve a morte súbita, para esse Jesus já voltou. Mas Jesus não voltou no coletivo ainda, mas vai voltar. Aleluia, mas vai voltar. O meio é o tempo do Messias. Depois das 69 semanas, que são 483 anos, o Messias viria. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Olha só, ele veio, ele foi rejeitado, veio para os que eram
igual. Agora eu quero apontar o fim, o tempo do juízo e da restauração final. Ver comigo, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, 7 semanas de. Na metade da semana para cessar o sacrifício e a oferta. Entenda? A última semana, 7 anos, ainda, aleluia, está por se cumprir. Fala especificamente do período tribulacional. Podemos dividir o período da tribulação, que é 1260 dias, considerado 42 meses, 3 anos e meio. Esse mesmo período de 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, é um período considerável tribulação. Já nesse tempo em que ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana dos 3 anos e meio que eu acabei de abordar, para cessar o sacrifício e a oferta. A outra parte do 1260 dias, 42 meses, 1260 dias, é grande tribulação, porque no início da tribulação vai vir as primeiras coisas que não há de se comparar com a segunda parte, que são os outros 3 anos e meio. O anticristo ele fará uma aliança falsa, e na metade romperá, trazendo grande tribulação. Mas no final dessa semana, Cristo voltará em glória, estabelecendo o seu reino eterno. Cristo fará, mas eu quero dizer uma coisa para a igreja: os que não subem com Cristo vai ficar, e o que ficar vai viver o reino do anticristo. Aí é que tudo começa. Eu posso ver, aleluia, Daniel capítulo, aleluia, 2, aleluia, sobre a visão, sobre os sonhos, sobre a memória da estátua, como já foi dito, da cabeça de ouro, o peito de prata, aleluia, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Ali era Deus dizendo: ali teu reinado de Nabucodonosor, de ouro, foi o mais poderoso. O dele, Deus está falando assim: ó, até aqui você vai governar, daqui para baixo, meu de prata é o inferior ao teu, mas o teu vai passar e vai entrar outro. Aí tem o Peloponneso, tem a Grécia, tem a Roma, e depois a Bíblia vai nos dizer mais para frente que misteriosamente surge uma mão no céu com uma pedra que vai ser atirada naquela estátua simbólica, ilustrativa e real, que estava falando para Nabucodonosor em seu próprio sonho, que ele não poderia interpretar, que todos os reinados passariam. Mas Cristo está dizendo: está vindo um reino que eu vou implantar, esse jamais passará, esse se estenderá de eternidade a eternidade. Cristo feriu a estátua nos pés, aquela estátua se espatifou, e logo Cristo diz: agora acaba tudo, vai acabar a terra, vai acabar o céu, e vai vir novo céu, vai vir nova terra, vai vir tudo que parte da vontade de Deus, que é glorioso, a nova Jerusalém, tudo será espatifado, e Cristo estará dizendo para nós: eu agora estabeleço o meu reino, que não passa pela mão do homem, e o mesmo se estenderá de eternidade. O tempo das lágrimas acabará, e Israel e a igreja verão o cumprimento total da promessa. Deus controla o fim, Deus controla o tempo. Mesmo quando tudo parecer fora do controle, o trono do céu não está vazio, o rei vem aí. Meu Deus do céu, eu estou sentindo uma graça tremenda aqui. Mesmo quando tudo parece difícil, parece já a grande tribulação, e ainda não é. Mesmo quando tudo parece fora do controle, o reino do céu não está vazio, o rei vem aí. O rei está vindo para buscar a tua igreja. É tempo de despertar. Desperta tu que dorme, desperta tu que fica com a boca aberta nesses bancos, desperta hoje. Cristo tem o melhor para a tua igreja.
o santo, tem aí o santo, tem, olha aí, parece que tem atrás, ó, tudo estará com ele para ajudar as nações, o santo, Cristo está vindo e o tempo da graça está se acabando. Quer ver uma coisa? São 7 dispensações em que mostra a Deus uma nova oportunidade para a humanidade. A primeira sendo da consciência em Gênesis, no capítulo 1 ao capítulo 3, antes da queda de Adão. Era o tempo da inocência. Aí nós vemos que o tempo da inocência da primeira dispensação, conhecida como inocência, ela se estende do Éden até a queda de Adão e Eva. A responsabilidade do homem é obedecer a Deus e não comer do fruto proibido. Aí tem o fracasso da desobediência de Adão e Eva. E também logo resultou em um juízo, expulsão do Éden, expulsos. Aí logo nós tiramos uma lição com isso. O homem, mesmo em estado perfeito, falhou sem a graça. Na segunda dispensação, que é conhecida como a consciência, após pecar, Adão já não eram mais inocentes, já não era mais a dispensação da inocência, mas sim da consciência, que é de Gênesis 3, versículo 7 até 8 e 14. E o tempo, aleluia, se estendeu da queda até o dilúvio. Aí nós vemos a responsabilidade, era viver segundo a consciência do bem e do mal, porque já não eram mais inocentes, e teve o fracasso novamente, corrupção e, aleluia, violência generalizada. Também trouxe juízo, o dilúvio que matou a todos. Nós vemos que uma lição nós aprendemos com a segunda dispensação, conhecida como a consciência. É a consciência sem direção divina leva à depravação total. Aleluia. Na terceira dispensação nós conhecemos o governo humano, que parece que nos meio de uma turma de uns homens bobos que queria, aleluia, levantar uma torre até o céu para falar: não precisamos de Deus, nós vamos armar a torre, fazer ela crescer até arranhar o céu, e assim nós entraremos sem o agir de Deus. Só no sonho deles, em Gênesis 8 e versículo 15, e que foi até o 11 ao 9. O tempo, aleluia, do governo humano se estendeu do dilúvio até a torre de Babel. Quem conhece essa história? Esta é a responsabilidade: governar a terra e punir o mal. Mas teve fracasso novamente, teve a rebelião em Babel, a unidade contra Deus. Logo Deus trouxe o juízo, uma confusão de línguas, uma confusão entre povos, e logo nós podemos tirar uma lição disso: o governo humano falha sem ser submisso a Deus. Na quarta dispensação nós conhecemos
desta dispensação. O tempo da igreja era da graça, o fracasso também. Qual que é o fracasso? A apostasia e morbidão espiritual nesses últimos dias. Mas Cristo é poderoso, Cristo é fiel e vai trazer juízo por essa apostasia, por essas mentes cauterizadas, por essas pessoas que estão nessa morbidão espiritual. O que vai trazer de juízo? Tribulação após o arrebatamento. Olha a lição que nós tiramos disso: a salvação é somente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E nós teremos a sétima e última dispensação, o reino conhecido, aleluia, o milênio, o reino milenar, que é 1000 anos de Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo do 1 ao 6. E o tempo é do retorno de Cristo até o fim do milênio. E o que acontecerá com a responsabilidade? Todos terão que ser submissos a Cristo, o rei de toda a terra. E vai ter o fracasso. Qual é o fracasso no fim da história? A rebelião final de Satanás e das nações. E qual que é o juízo sobre isso? Fogo do céu, juízo final. Deus vai acabar com tudo na face dessa terra. Tudo que está aqui será derribado, destruído, passará. Porque se não fosse passar e fosse ser restaurado, não seria um novo céu e não seria a nova terra. Tudo que é novo e não restaurado. Cristo vai fazer cessar as coisas dessa terra para Ele estabelecer a tua vontade conforme o teu querer. Qual a lição que nós tiramos disso? Mesmo sob o governo perfeito de Cristo, o homem sem regeneração se rebelia contra Ele. Eu tenho uma notícia para a igreja nessa noite: o tempo da graça está acabando, o tempo da graça está acabando, o tempo da graça está finando, o tempo da sexta e penúltima dispensação está acabando, igreja. Desperta, igreja. Nós estamos no tempo da graça. Não é porque estamos na graça que Cristo não vai nos castigar. Não é porque estamos na graça que Cristo não vai lançar no inferno. Se fosse assim, como uma vez eu interessado em descobrir se Deus é amor, como que Ele lançaria pessoas ao inferno se Deus é amor? Por que Ele lançaria pessoas no inferno se Ele realmente é amor? E Cristo me respondeu na calada da madrugada, com o joelho no chão. Ele disse: eu posso te dizer, nessa sexta e penúltima dispensação, no tempo da graça, o povo está zombando. No tempo da graça, o povo desacredita. No tempo da graça, o povo não quer conserto. No tempo da graça, estão desacreditando na minha palavra e na minha profecia. Eu não entendi, eu perguntei a Deus de novo: mas como assim, Senhor? O Senhor não é amor? Como o Senhor vai lançar pessoas no inferno se o Senhor é amor? Se Deus é amor, não tem lógica. Ele quebrar o protocolo do amor dele, da suprema excelência do teu amor, lançando pessoas no inferno. E Cristo me respondeu novamente e disse: eu sou amor até o dia de hoje. Eu sou amor até esse tempo de agora. Se não se arrependeu, vai pro inferno. Se não se arrependeu, vai queimar no inferno. Se não se arrependeu, vai se perder na perdição. Se não se arrependeu hoje, naquele dia lá de fogo com enxofre. Alabaçu e mandava pra cá. Deus falou para mim: Ele é amor ainda hoje, em vida. Após a morte, cesse o seu amor e segue-se o juízo. Ele é amor hoje, em vida. E aí? Vai esperar após a morte para tomar a decisão? Para se montar as vestes? Vai esperar após a morte? Glória a Deus! Nesse momento tem almas que estão gemendo no lugar de tormento, no Hades, no grego, Hades, no hebraico, Sheol, e no português, lugar de tormento conhecido como inferno. Tem almas lá. E por que o nosso culto não anuncia isso? Cadê os pregadores de Deus, boca de arauto de Deus nessa terra, que não anunciam que Cristo está mais interessado para as nossas vidas?
sendo anotado. Desde a primeira letra ao último verso, parágrafo, a última palavra está sendo anotada. Apocalipse 22 diz que aquele que acrescentar ou diminuir será tirado dele o que Cristo tem reservado. Quando ele mesmo diz: eu vou, mas eu não vou deixar ele órfão, deixarei outro Consolador, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Deixarei outro Consolador, porque sem o Espírito Santo ninguém busca santificação. Sem o Espírito que é santo, que nos convence e convence o homem do pecado, ninguém subirá ao céu. É Ele que convence. Se o Espírito Santo dessa mensagem não te convence nessa noite, não tem um raio que te paga que te convença. Se o Espírito Santo, que é a pessoa que convence, está com a missão de nos convencer, de nos guiar, de nos instruir e de nos conduzir ao céu, não convencer nessa noite, não tem pastor, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem diácono, não tem presbítero, não tem evangelista, não tem missionário, não tem a profetisa, não tem ninguém que possa convencer se o Espírito Santo não convencer essa noite. E o que você quer dizer com essa mensagem, meu filho? Cada dispensação revela uma nova oportunidade dada por Deus ao homem, e cada uma termina mostrando a necessidade da graça e do senhorio de Cristo. Cristo voltará. Cristo voltará. Cristo voltará. É essas mensagens que deveriam ecoar em nossos cultos. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Pouco ou muito? E por que tem pouco? Mas você vê. Será que em nosso meio tem falsos profetas? Falsas profetisas? Que estão se vendendo para trocar a verdade de Deus para fazer a vontade do homem nos cultos? Vai ser cobrado naquele dia. Vai ser cobrado naquele dia. Tudo que foi dito, falado, feito, negligenciado, por não falar a verdade, por omitir ela, será tudo cobrado naquele dia. Eu tenho uma mensagem de Cristo. Cristo é quem controla o tempo. 62 semanas se cumpriram, com mais 7, 69. Resta uma semana de ano. Quando essa uma semana de ano se cumprir, tenha certeza que a igreja sobe. A igreja subir lá no Santo de Santo, aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como Messias prometido, por não vir com as vestes de linho finíssimo, por vir na manjedoura, rejeitaram. Quem é? Os judeus. Estou esperando Jesus voltar até hoje. Sabe quem é que eles vão aceitar? Adivinha? O anticristo. E quem não subir vai aceitar ele também. Se não aceitar, tem duas opções: aceita, recebendo a marca na mão, na testa, 666. Se não acertar, vai ser martirizado. Posso revelar? Quem não acertar a marca, todavia será salvo, mesmo estando em tribulação. Tem gente que não gosta dessa administração, mas é verdade, é o texto correto. A Bíblia diz que naquele tempo todo aquele que invocar, é para que tempo? É tempo de agora? É o tempo tribulacional. Invocar o nome do Senhor será salvo. Contudo, se não receber a marca, recebeu a marca? Está selado, foi comprado. Quem tem marca vai comprar, vai vender,
vai comer. Quem tiver a marca pode comprar, vender e comer, porque já está comprado pelo anticristo. E quem não tem, não compra, não vende e não come, vai estreitar a igreja. Vai estreitar. Se eu fosse a igreja, eu sou a igreja. Se fôssemos nós, é melhor nós suprir no primeiro advento, ao tocar da trombeta. Quem dormiu em Cristo Jesus, 1 Tessalonicenses diz: ressuscitarão com Cristo em glória. E se nós ainda estivermos vivos, seremos arrebatados para a glória com Cristo. E isso, se subirmos, passaremos trombeta no grego. Estou terminando. No tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, no grego, bema. Há dois tribunais que a igreja, muitas delas não conhece. Já vi pastores e pregadores pregando que todos comparecerão no juízo final. Está errado. Tem o tribunal de Cristo que ocorre antes, após o arrebatamento. Após o arrebatamento vai haver um julgamento. E que julgamento que é este? Das obras. Obras que serão provadas no fogo. Quem já viu essa passagem? Ninguém. Obras que serão provadas no fogo, e haverão 6 edifícios, 3 positivos e 3 negativos. Uns como de ouro, outros como de prata e outros como de pedras preciosas. Haverá também mais 3 edifícios negativos, que serão considerados como de madeira, palha e feno. As obras que estamos fazendo aqui hoje, lá por Deus ser justo, a justiça dele fará com que nossas obras serão provadas no fogo. O fogo revelará as nossas obras. Se for como de madeira, o fogo vai queimar, vai sofrer detrimento. Se for como de palha, o fogo vai queimar e vai sofrer detrimento. Se for como feno, o fogo vai queimar e vai sofrer detrimento. E se for como de ouro? E se for como de prata? E se for como de pedras preciosas? Estes, de ouro, prata e pedras preciosas, receberão um enorme galardão da parte de Deus. E o de madeira palha sofreu detrimento, perderão o galardão, mas todavia serão salvos. Quem adora a Deus aqui? Quem gosta de adorar a Deus aqui? Aqui é a prévia do que será lá. Quanto mais galardão, mais adoração será diante do trono dele, como os 24 anciãos que estão ao redor do trono e arrancam a coroa de vossas cabeças e lançam diante do trono. Pega a coroa, põe na cabeça, tira, lança diante do trono, significando extrema adoração. Tem outros que clamam: Santo, Santo, Santo és o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Haverá uns que estarão adorando com aleluia, haverá outros que estarão adorando com amém, mas até agora é difícil ouvir um glória aqui embaixo. Cristo fala para a igreja que o tempo da dispensação, o tempo da igreja, o tempo da graça está findando. Desperta, igreja, porque ele tem domínio sobre todo o tempo. E essa é a nossa mensagem. Se pode ver, Deus tem controle de todo o tempo. Tem alguma base bíblica? Tem. Quem lembra de Ezequias? Isaías chega e diz: coloca a tua casa em ordem. Certamente morrerás e não viverás. E o profeta saiu. Ezequias ora de frente para a parede, pedindo memória de Deus, do que ele tinha feito para Deus. Deus, por ter o domínio do tempo, voltou 10 graus no relógio, acrescentando outros mais. Deus tem o domínio sobre o tempo. Feche os seus olhos. Deus, eu quero orar pela igreja do Capão, pelo poder que é no teu nome, que esta palavra, Senhor, nosso Espírito
Pega o teu melhor para Jesus. Glória a Deus. Pega o teu melhor para Jesus. Calma, segura. Pega as tuas ofertas em nome de Jesus. Pai, aqui estão os ofertantes, dizimistas, contribuintes, mantedores, visitantes da tua obra. Visita aqueles que estão ajudando com alegria. Supra todas as necessidades. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode depositar agora em nome de Jesus. Davi falou, eu também posso falar. Davi falou. Alguém que decide entregar a chave do teu coração nas mãos de Jesus, para ver Ele mudar a tua vida e condenar. Tem um milhão se não der tua mão que você estiver. Você que Ele não entregou a chave do teu coração a Jesus. Ele disse que só pode entenda, só bate a porta que está do lado de fora, que Ele entrar. Tem alguém? Não tem? Essa jovem aqui, ó, de preto, levanta a mão direita. Assim te sossegou. O inimigo já tinha projetado um laço contra a tua vida. O mesmo ocorreria em 2 dias na sexta-feira. O inimigo já tinha tramado tudo para te jogar lá embaixo. Mas Cristo te trouxe hoje aqui para te dizer dessa maneira: o que te aflige hoje não é, aleluia, permanente, é temporal. Cristo disse para você: eu tenho uma nova história para fazer na tua vida. E digo mais, na calada da madrugada, quando a ansiedade te assola, Cristo está dizendo: invoca o meu nome, porque eu te ouvirei. Cristo diz: Ele está fechando uma porta de um ciclo para que o mal não corra contra a sua vida. E Cristo está te dando um grande livramento de uma entidade por nome Maria Navalha. A mesma faz a pessoa se cortar, a mesma faz a pessoa ter prazer e ver o sangue sendo derramado. Cristo te trouxe hoje aqui para te dar uma grande vitória, uma libertação. Você acredita nisso? Toma posse em nome de Jesus. Pode tomar posse em nome de Jesus. Esse irmão de boné aqui, ó, levanta a tua mão. O inimigo levantaria 2 usuários para te sacudir, para te dar uma pista. Você sabe que tem gente que está com fúria contigo, não sabe? Sim ou não? Sim ou não? Quem está revelando? Deus. Deus está falando: vigia por onde tu anda. Tem lugares que já não é mais para você passar. Se não acabar o recado, o pior pode acabar acontecendo. Deus está tirando o livramento nessa noite. Toma posse em nome de Jesus. Toma posse em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos levantar uma oração. Chegou um pedido aqui. Você está escrito Paulina. Paulina perdeu seu filho. Faleceu ou sumiu? Faleceu. Sabemos que esse é um momento difícil.
Talvez não. Eu creio que a nossa oração pode confortar e consolar o coração dela agora. Tem gente que perde o filho e logo decide tirar a própria vida, por não aguentar a perda e a dor. Vamos orar por ela? Pai, aqui está o pedido pela Paulinha, Senhor. Visita o coração dela neste momento. Repreenda, meu Pai, toda seta negativa no coração dela. Rompe, meu Pai, com todos os grilhões gerados da morte. Meu Deus, consola o coração dela. Meu Deus, refrigera a mente dela. Espírito Santo, abraça ela neste momento. Nem está ao lado dela a todo momento. E não saia. Todo projeto do inimigo contra a vida dela seja repreendido nas no livramento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos receber o pastor em cima das luzes da casa de Deus com palmas mais alegres para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a santa paz do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos aqui nos anúncios, irmãos. Aleluia. Vamos louvar seja Deus, aleluia. Na segunda-feira, meus irmãos, prossegue o culto Campanha Mulher de Fé. Na terça-feira é culto de doutrina. Aleluia. E na quarta-feira é tarde da bênção. Às 3 horas e às 7 horas é grupo misto. Louvado seja Deus, aleluia. E tem também o grupo de criança, que dá uma bênção. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Na quinta-feira, aleluia, é uma fundação Reviver, louvado seja Deus, aleluia. Os irmãos que foi lá na fundação Reviver sabem como é que é lá. Louvado seja Deus, lá é uma bênção, meus irmãos, aleluia. Louvado, exaltado é o nome santo do Senhor, aleluia.